Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A nossa vida cristã é sempre um processo de busca, porque nós nunca podemos dizer que nós já chegamos ao resultado final do nosso cristianismo. O cristianismo é uma proposta tão inteligente do ponto de vista antropológico. Quando você pega a proposta de Jesus, ainda que você não queira analisar isso a partir da religião, se você olhar apenas como um ser humano propondo a outros seres humanos um jeito de viver. Até os ateus se rendem à proposta de Jesus. Por quê? Não há nada, absolutamente nada na sua proposta que possa ser nocivo ao ser humano. Ele não propõe nada que seja ruim. Pode ser que a gente até invente coisas ruins em nome dele. Pode ser que os nossos discursos religiosos, muitas vezes, estejam tão viciados pelos nossos vícios humanos, porque esse é um risco.
Por isso nós precisamos da ação do Espírito em nós, por isso nós precisamos da vida em comunidade, por isso nós precisamos de partilhar constantemente, com muita honestidade, as nossas teologias, para que elas não sejam opressoras. Porque em nome de Deus nós podemos muitas vezes construir um discurso teológico opressor para defender interesses nossos, interesses de alguns. É sempre um risco. Mas se você tem a palavra de Jesus, sem as interpretações maliciosas e maldosas, se você só tem a palavra dele, o ensinamento dele, você tem um código de conduta absolutamente favorável à realização humana. É interessante a gente entender isso como a pureza do Evangelho. É isso mesmo, é aquilo que é de mais puro existe no Evangelho. São as palavras, os ensinamentos, os gestos de Jesus, que a igreja persegue o tempo todo. A igreja continua a aprendiz deste Cristo que é seu fundador, que é seu fundamento. A igreja que peregrina, essa que somos nós, marcados pelo pecado, pela miséria, nós, os teólogos, os padres, os bispos, né? Os leigos também, até o Papa. O Papa precisa deste Espírito o tempo todo agindo na sua vida, na sua consciência, para que ele seja cada vez mais transparência deste Deus para a sociedade. E o Papa Francisco tem essa simplicidade, essa humildade de reconhecer-se assim. Foi assim que ele começou o seu pontificado, pedindo oração ao povo, recorda-se? A Praça de São Pedro, repleta de pessoas, felizes por terem ali um novo Papa. O Papa, com toda simplicidade, ele pede ao povo que ore por ele. Por quê? Porque ele tem essa consciência teológica, de que apesar de sermos nós, de vivermos essa graça, de sermos os portadores da revelação divina, nós ainda temos os nossos pecados. E nós precisamos lidar com estes pecados para que cada vez mais, na lida com este nosso pecado e numa possível superação deles, Deus seja cada vez mais transparente em nós. Cada vez que a gente retira um pecado da nossa vida, sabe que a gente consegue vencer um vício, por exemplo, Deus fica mais presente em nós. Porque a gente não coloca tantos obstáculos para Ele aparecer através de nós. Nós que temos um ministério público, né? Eu que estou sempre lidando com a vida pública por ser padre, por fazer o que eu faço, nós que estamos aqui na televisão, nós que estamos pelos palcos do Brasil, levando a palavra de Deus através da comunicação, da música, da literatura. Nós precisamos lidar o tempo todo com os nossos excessos, porque esses excessos podem ofuscar a presença de Deus. Nós vamos lidar constantemente com a vaidade. A fama traz tanta vaidade a uma pessoa. Nessa onda, né, de padres famosos, eu sempre escutava muito nos bastidores onde eu cresci como padre, que foi no Sagrado Coração de Jesus, onde nós tínhamos muitos padres famosos lá dentro. Padre Zezinho, Padre Léo, Padre Joãozinho, Padre Marcial Massaneiro. A gente sempre escutava isso, do risco que a vaidade por ser famoso, por se achar muito importante, do risco que isso pode colocar para que Deus possa ficar cada vez mais escondido em nós, o que é um perigo. Eu, como evangelizador, a minha primeira função é transparecer Deus para o mundo, onde quer que eu esteja, com o meu jeito de ser, né? Com as minhas peculiaridades, com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas características. Quanto mais eu conseguir vencer os meus limites, esses obstáculos naturais do meu temperamento, do meu jeito de ser, muito mais Deus será transparente em mim e através de mim. E você em casa, você tem a mesma responsabilidade que eu, em funções diferentes, claro. Eu tenho responsabilidades diferentes de você. Tenho responsabilidades diferentes das suas. Mas como cristãos, ninguém pode fugir dessa responsabilidade. De ter uma vida, de viver, de fazer escolhas que facilitem essa transparência de Deus em nós. Como foi
nos escritos dos Atos dos Apóstolos, quando as pessoas passavam e viam as comunidades dos primeiros cristãos, o que eles diziam? Nossa, vede como eles se amam, como eles se cuidam, como eles se respeitam. Vejam como a vida daquele povo é uma propaganda positiva de que Deus faz bem a gente. Mas para isso, nós temos que matar leões diariamente, dentro de nós, eu dentro de mim, você dentro de você. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos frágeis e, como eu dizia no início, nós nunca estamos com o nosso processo finalizado. O cristianismo é tão rico, a proposta de Jesus é tão rica, que nós nunca vamos poder dizer, já esgotei tudo o que Ele quer de mim. Nunca poderemos dizer, já esgotei todas as minhas possibilidades como cristãos, eu agora posso descansar. Não. É por isso que a coroa que nós recebemos, essa condecoração, porque essa linguagem, São Paulo está retirando do contexto grego, né? Onde os heróis eram condecorados com coroas, né? Se o meu combate eu não combater, o bom combate, minha coroa não conquistarei. Qual é a coroa a que nós estamos nos referindo? Qual é a coroa a que São Paulo se refere? Aquele louro da vitória, tão comuns nas Olimpíadas gregas, né? Hoje modificado pela medalha, modificado pelo troféu. Naquele momento, São Paulo faz uma referência aos atletas que ganhavam os seus campeonatos e eram coroados pelo mérito do esporte bem desempenhado. Só que aqui, São Paulo faz uma nova interpretação para esse prêmio. Ele diz assim na carta aos Filipenses, capítulo 1. Mas sempre me alegrarei, pois sei que isso contribuirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e E como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, e Ele quer que eu escape da morte. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha como é interessante essa abordagem de São Paulo. Ele sabe que para receber essa condecoração no céu, que ele não está esperando essa glória humana, ele não está se referindo de uma coroa que pode ser colocada sobre a cabeça para que os outros vejam. Ele está falando de uma condecoração que será recebida na eternidade. É uma dimensão escatológica dessa recompensa. Muito embora a vida vivida em Cristo, ela já nos traz benefícios agora na história. Por quê? Porque a gente aprende a lidar melhor com as nossas perdas, com os nossos insucessos, com as nossas mortes, com as nossas decepções, com as nossas pobrezas. Quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito de Cristo vivo em si, sem hipocrisias, sem caricaturas, quando é o Espírito de Cristo de fato nos movendo, nós nos tornamos pessoas muito mais satisfeitas. Muito embora os problemas continuem do mesmo jeito que antes. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, né? Eu vou me converter e Deus vai retirar os meus problemas. Não. Os meus problemas vão continuar. O que vai modificar é a maneira como eu os trato. Um coração convertido, um coração cada vez mais esclarecido pelo Evangelho, como São Paulo aqui queria, como São Paulo pretendia e recomendava a essa comunidade. Um coração comprometido com as causas de Cristo, inundado pelo Espírito de Cristo, terá muito mais serenidade para lidar contra as adversidades da vida. Então é ali que nós damos testemunho da nossa fé. É no tanto que nós estamos matando esses leões que ameaçam o nosso prêmio. Minha gente, eu particularmente tenho muito cuidado para usar essa linguagem, mas ela é muito necessária nos dias de hoje. Durante muito tempo a gente falou do diabo, né? E falamos demais desse diabo. Há uns 10, 20 anos atrás, quem participou da renovação carismática, eu cresci na renovação carismática,
sabe o tanto que o diabo fazia parte do nosso discurso, chegou um momento até que a gente falou, gente, vamos parar de falar mais no diabo, vamos falar menos no diabo e falar mais de Cristo. Mas de vez em quando a gente precisa lembrar que o diabo está com seu rabo sacudindo para todos os lados para tentar nos derrubar mesmo. As estruturas diabólicas estão muito vivas no mundo de hoje. E toda vez que nós assumimos o que é diabólico e que está cada vez mais socializado, quando esse diabo encontra espaço para semear em nós as suas sementes nocivas, nós perdemos a capacidade de matar os leões que nos desafiam. Essa é a artimanha do diabo mesmo. É minar as nossas forças. Se por um lado Deus quer nos fortalecer para que a gente tenha condições de alcançar o prêmio, do outro, o diabo faz de tudo para que a gente fique menos capazes. É assim que ele nos faz com o vício, por exemplo. Eu não tenho dúvida de que os vícios são instrumentos diabólicos no mundo de hoje. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que eu estou perdendo a minha liberdade interior, porque é isso que o vício faz. A pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, ela não consegue dizer não à pornografia. Então, ela fica com seu sistema mental todo dependente de sites pornográficos, de revistas pornográficas. E definitivamente isso não faz bem a uma pessoa. A pornografia é como se fosse a banalização do sexo, né? Sexualidade é uma coisa tão bonita de ser vivida, de ser experimentada. Tantos casais entram em crise por causa da pornografia. O marido quer que a mulher seja aquela mesma personagem, né? Que não tem um mínimo de amor próprio naquele filme pornográfico. A pessoa que depende da pornografia fica quase que com dificuldade de amar alguém de verdade. Porque o amor não comporta a objetificação do corpo. Se eu fosse casado, eu não teria o direito jamais de lidar com a minha esposa como se o corpo dela fosse um objeto que eu posso usar da maneira que eu quero. Eu não posso esquecer da dignidade dela. Mas às vezes o homem sabe de tudo isso, mas porque é viciado, deixou de ser livre para ter gestos que respeitem, que façam com que essa dignidade seja respeitada. A mesma coisa o álcool. A pessoa não sabe mais viver sem a substância. A pessoa carece do álcool para viver. Até mente, diz que para na hora que quer, não para mesmo. Aí destrói a família, destrói filhos, destrói o casamento, destrói pai, destrói mãe, porque eu nunca na minha vida vi um lar de alcoólatras promover a alegria e a felicidade de filhos. Nunca vi. Traga-me se você conhece. Alguém que é alcoólatra e consegue ser feliz sendo alcoólatra. O rastro de destruição que fica onde o álcool passa é assustador, minha gente. Venha ouvir as histórias que eu ouço. Venha ver as histórias que eu vejo de perto. Aquela pessoa não consegue mais parar de beber por força própria. Por quê? Porque ali o diabo estabeleceu um vínculo de dependência, porque o objetivo dele é destruir o que é bonito. Olha, eu não estou falando do diabo chifrudo não, viu? Eu estou falando das representações dele, do litro de uísque que está parado lá, do litro de cachaça, das muitas garrafas de cerveja. O carnaval passou. Quantas meninas estão grávidas por causa do álcool? Por quê? Porque no momento em que estão fora de si, porque o álcool faz isso, a gente perde o poder de decidir, a gente perde a sensatez. É um perigo isso. A pessoa que está alcoolizada não percebe que está vivendo de repente um sexo promíscuo, sem proteção. Eu não estou falando de camisinha, não estou falando disso não. Proteção no sentido de saber-se um território sagrado, um território santo. Aí fica grávida, pega uma doença venérea, que vai comprometer a sua vida o resto dos seus dias. Isso é diabólico. Não há outro nome para isso. Vem, entra por uma porta que se chama prazer, temporário, momentâneo, e mata aquela pessoa depois.
Assim é o vírus da AIDS, o vírus da hepatite B, da hepatite C, que entra no organismo dos nossos jovens através de festas, bebedeiras, promiscuidades. Ah, que discurso moralista, padre. Pois é. De vez em quando a gente precisa retomar os discursos moralistas, sobretudo quando a gente percebe que o diabo está nadando de braçada por causa do nosso laxismo, por causa da nossa falta de coragem de dizer o que precisa ser dito. Por alertar. Isso aqui é para quem crê nessa palavra. O discurso cristão não é para dar lição de moral na sociedade, não. É para alertar quem é cristão. Eu não tenho a pretensão de ficar fazendo discurso moralista na cabeça de quem não acredita nessa palavra, não. A vida é dela. A pessoa que escolheu não crer em Deus viverá a partir dos seus princípios. O meu compromisso é com quem tem o desejo de viver segundo a palavra do Senhor. Quem de alguma maneira descobriu no cristianismo uma religião que possa nos fazer salvar a experiência humana e nos encaminhar para uma salvação eterna. Para nós essa palavra. São Paulo está dizendo que se nós quisermos viver a coroação desse resultado que é espiritual, não é material, volto a dizer. É a satisfação de ser quem a gente é. É você deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, saber que você passou um carnaval feliz com seus amigos e que você não abriu mão dos seus valores. Que você se divertiu, que você não é uma carola, que você não, você foi, você esteve com seus amigos, você participou de alguma festa, ou você esteve num retiro, porque olha gente, eu não me iludo não. Já encontrei muitas pessoas que foram para os retiros de carnaval e lá não fizeram uma experiência verdadeira. Por quê? Porque levaram a sua droga, porque viveram lá uma sexualidade desenfreada também, enquanto todo mundo foi dormir. Isso não é garantia de nada, não. É aqui dentro que as coisas acontecem. Então, viveu bem as experiências que passaram, foi capaz de identificar, nessa luta que nós estabelecemos para vencer o que é maligno em nós e ao nosso redor, e tem aquela satisfação muito boa de estar no caminho certo. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for. E pode preparar. Se quiser assumir este caminho, prepare-se para as perseguições. É assim mesmo. Quem precisa parar de beber sabe disso. Parece que você decidiu que iria parar, você encontra alguém te oferecendo uma pinga todo dia, né? É a perseguição natural. Quem quer se livrar de um vício, terá de enfrentar diariamente tudo aquilo que nos persegue a partir daquele vício. Os amigos, as situações, até os desconhecidos. Prepare-se. Você será criticado, você será chamado de idiota, carola, como eu dizia antes, né? Tem um sentido bom e tem um sentido ruim também, né? Que às vezes nós começamos a nos livrar dos nossos excessos e o outro acha que a gente ficou louco. É um pouco de loucura mesmo. São Paulo também já dizia isso. Que quem opta pela cruz, quem opta pela vida em Cristo, vai ter de enfrentar essa loucura que o outro jamais compreende. Porque a regra é socializar o que é diabólico. Então todo mundo que quebra a regra do diabólico é considerado louco nos dias de hoje. É uma boa loucura que eu desejo a mim diariamente e a você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.